Esta é a verdadeira história. Então, esses velhos policiais só estão acrescentando suas coisinhas. Agora, eles estão inventando suas mentirinhas para encaixar no cenário deles. Mas não é o caso, não é o caso. Então, basicamente, vamos chamar um perito em caligrafia, digamos. Vamos chamar um perito em caligrafia. E você apresentou essa suposta declaração que eu escrevi. Eu aposto 1 milhão de libras que essa não é a minha caligrafia e que isso não tem nada a ver comigo. Ele está sentado em uma cela na propriedade Road. Como eu disse sobre Colton já falou sobre esse lance de computador, esse negócio de podcast e disse que ele está morto. E eu tenho uma filha por aí que ouviu isso e parou de falar de mim por causa do seu podcast estúpido, dizendo: "Ah, ele está morto." E minha garotinha estava ouvindo isso. E aí ele volta e diz: "Ah, não, foi mal. Como é que é isso? Foi mal, ele não está morto." Ele meio que fala: "Quem diabos é você para dizer isso? Você poderia dizer isso na minha cara?" Tenho certeza, não. Mas para começar com Sean Atwood, ele era um suspeito. Assim como dizem, eu era um suspeito, ou como Jack e Mick eram suspeitos, ele nem sabe. Eles não os ouvem. Leah Beckstad poderia ter feito isso. Ele teve que aguentar. Ele tem contato com armas de fogo, é isso, aquilo, e tem seu grupo. Vamos aprofundar nisso. Uma noite, apareço em um bar. Domingo à tarde, por volta da hora do chá, 6, 7 horas. Eu entro no bar, pego uma cerveja, saio, fico parado na porta e então tudo o que vejo é um grande clarão laranja. Então, basicamente, o cara pulou de trás do muro, do poste, ele saiu do outro bar, eu estou parado dentro, ele saiu do outro bar, veio pelo muro, pulou em cima de mim, atirou em mim ali. Eu caio, ele atira em mim de novo no peito, coloca. Eu estou no chão, eu caí. Ele aponta uma arma para mim, alguém mexe em sua mão, ele atira e a bala atravessa minha cabeça. Direto para cima. Então eu tenho marcas, cicatrizes por toda parte por causa disso. Então, agora aqui... Espera um minuto, é hora de subir de nível. Vou esclarecer as coisas. Se quiser ouvir, ouça. Se não quiser, não ouça. Obrigado, espectadores. Chegamos a mais de 1 milhão de inscritos graças a vocês. Se ainda não se inscreveu, clique em inscrever-se. E isso nos permite trazer grandes convidados e manter esse conteúdo. Antes do podcast, há um vídeo da família Atwood mostrando as persianas da Shutters Factory, com o bebê Ziggy e Jen. No nosso canal, falamos sobre predadores, perseguidores, e nós nos mudamos da cidade para o interior para ficar longe deles. Mas parece que eles nos seguem em todo lugar. Ah, não. Não ele de novo. O adeus do buraco. Muito obrigado ao Billy Jasper por estar conosco hoje. Um nome importante no caso dos garotos de Essex. Mas estão falando muita coisa sobre ele em podcasts, documentários, na grande mídia, e é tudo pura besteira. Billy já cumpriu décadas na prisão. Como eu disse, é uma honra tê-lo aqui hoje para contar sua história, e acho que ele também vai esclarecer algumas coisas. Então, muito obrigado por ter vindo, cara. Sim, sem problema, Sean. Já faz tempo que isso estava para acontecer. Sabe como é, né? Quando a besteira começa a passar dos limites, quando envolve meus filhos e tudo isso, minha filha e tal, aí eu tenho que tomar uma atitude. Sabe como é? Tem umas pessoas por aí que não fazem ideia do que estão falando. Eles só estão supondo e ganhando dinheiro falando besteira. Droga, sabe como é? Então eu estou aqui, vou esclarecer as coisas. E eu só quero que todas essas pessoas que estão acompanhando esses podcasts feitos por esses ex-policiais, tipo, por que vocês estão pagando para ouvir besteira? Sabe como é? Então eu estou aqui para te contar como é de verdade.
Como tudo começou, Billy, onde você cresceu? Eu cresci no East End, cara, Canning Town, uma área bem barra pesada. E era tipo, se você quer alguma coisa, tem que ir atrás por conta própria. Vida difícil por lá. Era uma vida difícil, mas era uma boa vida. Sabe como é? E não era uma dessas. Tipo, se você queria alguma coisa, você podia simplesmente ir lá e pegar. Tem que ir lá e conseguir sozinho, sabe? Era uma vida boa. Tem pessoas boas por lá, sabe como é? E é tipo, como posso dizer? Parece que há muitos idiotas por aí, Sean, entende? E eles estão indo na onda e não fazem ideia do que estão realmente falando. Então é tipo, sabe de uma coisa, cara? Já cansei disso. Bem, Você viveu isso e muitos vão conhecer seu lado. passei por isso por 23 anos, simplesmente fiz, sabe? Tentaram dizer, ele é dedo duro e tal. Nunca ouvi tanta besteira. Sim, a gente já vai chegar nisso. Mas eu falei sobre o lance de Essex. Sim, falei, mas a gente já vai chegar nisso em 1 minuto. Mas o problema é com isso. Os velhos tiras. Porque eu era um criminoso e escapei, supostamente. Escapei de coisas que eu supostamente fiz. Sabe como é? Esses velhos tiras não gostam de você. Sabe como é? Então eu só vou esclarecer as coisas. E então, ver para onde eles querem ir. Entende? Quero dizer, as pessoas estão percebendo o quanto existe de corrupção policial hoje em dia. E eles simplesmente incriminam alguém que já tem ficha, eles armam pra cima mesmo. Escute. Esse velho policial, o cara que tá fazendo todos os podcasts e tudo mais, por aí, o que Billy Jasper disse encaixa tudo faz sentido. Blá blá blá. Escuta, eu fui um criminoso a vida toda. Sabe o que isso eu quero dizer? Eu poderia sentar num bar com alguém e me dizerem que sou um maldito dançarino de dança do ventre. E no final da noite, eles vão acreditar. Sabe o que eu quero dizer? Mas é verdade. É tipo, sim, mas isso se encaixa nesse cenário. Como ele nos levou para aquela área? E são alguns campos adiante, sabe? Entende o que quero dizer? Certo. Então vamos começar falando um pouco sobre isso. Minha mãe mora em Essex, então quando volto da casa dela, a gente passa por isso. É a mais pura verdade. A gente passa pela estação Rettingon, mas eu já conhecia a estação Rettingon, certo? Então quando eu passo por lá, eles já tiraram toda a fita policial, naquela parte do bosque. Sabe o que eu quero dizer? Onde eles encontraram o Range Rover, mas um pouco mais perto da ferrovia, então eu meio que já sabia onde era de qualquer jeito. Resumindo a história, eu fui preso. Não foi pelos roubos, porque eu só fui preso pelos roubos em 2000 e sabe como é. 2000. Você pode explicar aos espectadores o que são roubos? Só assaltos à mão armada? Se eu quisesse alguma coisa, eu ia lá e pegava. Porque, eu já tinha histórico de tiroteios com armas de fogo. Já fui preso por tiroteios. Fui condenado por tiroteios. O que eles disseram que eu deveria ter feito, eu nunca fiz. Mas, então, de qualquer forma, eles me levaram para a delegacia. Estavam realmente tirando sarro de mim. Isso é a mais pura verdade. E eles provavelmente estão tirando sarro de mim. Então eu pensei, quer saber? Vou enrolar vocês. É a verdade. Então, de qualquer forma, Geezer, vem cá. Eu disse, escuta, isso é o que eu disse. Isso é a mais pura verdade. Eu disse para o El Bill. Eu disse, acho que eu era o motorista. Acho que não disse que era o motorista. Eu disse que acho que era o motorista. Então lá está ele por copa. E de repente, aí eles chamam a equipe de homicídios daqui para descer. Mas eu sou um criminoso. Sabe o que quero dizer? Então, como criminoso, do meu tipo de criminoso, você tem que dizer para eles o que eles querem ouvir, sabe como é, chamar a atenção deles, ouvir o que dizem, ser esperto, sabe como é. É assim que funciona. Enfim, eles chegaram. Eu disse,
Acho que eu era o motorista. Aí eles ficaram, Devem ter checado quem eu era. E toda aquela coisa, armas, toda aquela confusão. E então, você pode nos mostrar onde? Então, tipo, eu sabia onde era a área. Essa é a verdade. Então eu disse para o LB, dirige em direção à estação, levando eles, estação à direita. Então, enquanto eles estão dirigindo, eles chegam a uma rotatória. E aí eu vejo uma placa da estação. Então estou observando. Sim, eu vejo a placa da estação. Tipo, 200 jardas, não quis levá-los por lá porque parece suspeito, sabe? Então eu disse, vira à direita aqui, depois à esquerda. Agora eu tenho que chegar o mais perto possível daquela estação, mas de um ângulo diferente do que eles estão pensando, certo? Então, de qualquer forma, descendo a rua, eu falei, isso, vira à esquerda aqui, passa pela floricultura, desce, vira à esquerda de novo e para perto de um portão. Veja o portão enquanto vamos e paro perto dele. Eles perguntam, você parou aqui? Eu falei, isso. E aí o que aconteceu? Então eu disse, meu amigo desceu, pulou o portão e sumiu. E aí, meia hora depois, ele voltou, entrou no carro e eu fui embora. Foi isso que foi dito, esse foi o relato real, com licença, e eles perguntaram, quem você levou? Eu disse, meu amigo Bill. Sim, eu e o Bill, a gente cresceu junto desde os 15 anos. Eu conheço ele desde os 15 anos. Então ele é uma figura. Já fomos pegos em algumas coisas juntos. Sabe como é? Então, de qualquer forma, eu coloquei o nome dele no número assim. Mas agora que eles estão tentando dizer, bom, sobre o que era e tudo mais, e todo mundo sabe sobre o que era, sabe? Eles estavam tentando aqueles 3, bem aqueles 2. Eles compraram um lote de, supostamente, e era uma porcaria. Essa é a verdadeira história, certo? Era uma porcaria. Então um deles se virou e disse, certo, a gente vai dar uns amassos, vai comprar mais coisas e a gente rouba ele. Mas os outros 2, eles disseram, era para ter se virado e dito. Eles ouviram por aí que vão roubar ele. Eles disseram, tudo bem, escuta, temos um avião chegando enquanto passa pelo campo. Nós vamos jogar o pacote para fora e vamos pegar o pacote. É aqui que vamos pegar o pacote. Mas virou e disse isso, eles dizem que um dos atiradores, supostos atiradores, se eles fizeram isso ou não, nós não sabemos. No banco de trás, o motorista saiu do carro. Um se esconde atrás da árvore, talvez 2. Quando as portas de trás abrem, ele diz, vou abrir o portão. Ele sai e deixa a porta de trás aberta. Quem vier da árvore tira o motorista, tira o passageiro da frente e supostamente outra pessoa tem que cuidar de uma certa pessoa. Sabe o que quero dizer? E eles saíram do jogo. Tipo, que Deus os abençoe, sabe o que eu quero dizer? E que Deus abençoe as famílias deles. Mas essa é a vida, é assim mesmo. Sabe o que eu quero dizer? Então, basicamente, essa declaração que eu supostamente fiz para falar sobre todas essas outras pessoas. É por causa disso, é por causa daquilo, é tanta merda. Está tão longe da verdade. Eles dizem, estou falando sobre Patsy Clark e os negócios dele como criminoso. Eu não sei sobre os negócios dele. Sabe o que eu quero dizer? Eles só estão tentando encaixar, sabe? Tipo, a gente encaixa as coisas, faz as coisas se encaixarem nesse velho Bill, faz as coisas se encaixarem, alimentando com fatos. Então eles só estão fazendo isso. É como quando somos crianças, colocam coisas na nossa cabeça, tipo, isso está certo, o mundo é redondo e toda essa história. Então se as pessoas estão ouvindo as besteiras que eles estão falando, dando dinheiro, não. Eles passaram anos tentando nos prender e agora, aposentados, ainda querem lucrar com a gente. Sabe o que eu quero dizer? E eles estão falando sobre Clark. Esse relógio, tipo, eu nunca fiz negócio com Clark. Eu conheço ele, não me entenda mal. Eu conheço ele, mas nunca estive na companhia dele, nem sei nada sobre o que ele faz. Ou mais, ou boas ações. Entende?
Então, onde eles estão tentando se encaixar, eu tentei não dar muita atenção para isso. Mas aí você tem o Colton chegando e ganhando dinheiro. Ah, Deus o abençoe se ele quer ganhar dinheiro. Que ganhe, mas não me envolva nas suas merdas. Sim, muitos assistiram à Ascensão do Soldado Raso. O que você acha disso? Bom filme. Isso aí, né? Filme de verdade? É um filme muito... Muito verdadeiro isso. Uau. As pessoas precisam ganhar dinheiro, né? Digamos, esse Dorman Colton é um cara legal. Quero dizer, não vou ficar aqui falando mal dele, mas vamos ser realistas. Você sabe do que estou falando. De repente, você precisa dar uma exagerada na história para vender filmes e fazer as pessoas assistirem. Mas fala sério, cara, só conta como é de verdade, não precisa inventar. Você é uma grande figura do submundo. Uma grande parte dessa história é a cena rave, quando ela começa no Reino Unido. E isso te afetou? Não é um fato. Eu estava envolvido nisso. Sim, Porque parece que o país inteiro foi tomado por isso, tudo mudou de repente, não é? Das pessoas invadindo os galpões, saindo dos clubes noturnos. Sim, não era sobre os galpões, mas sim sobre ganhar dinheiro, vender e a facilidade. sim, com certeza. Sim, era aí que estava. Sim. Sim, dias loucos, loucos. Você gostou da música, então? Sim, não. Acredito que isso acontecia porque Sasha ela era muito popular na época. Carl Cox. Em muitos dos panfletos que a gente recebia perto de Manchester e Liverpool, sempre era Sasha. Carl Cox. É, os velhos tempos. Então você devia ter... Você é um pouco mais velho que eu, então devia ter uns 20 anos. Foi quando a cena rave começou... Não, o que foi? 89, 18... 88, 89. 88, 89, 90. Não sei. É, uns 20 20 e poucos, 20 e poucos, 20 e poucos. Então, como era a vida pra você nessa idade? Implacável. Isso era assaltos, não era? Assaltos? Violência, tiroteios? Até chegar aqui, minha vida foi como uma montanha russa. Sabe como é? Tenho pessoas boas ao meu redor. Entende? Sim, muitos dos caras do East End que são conhecidos, como você diria. Eles ainda falam comigo. Todos os meus amigos de escola com quem cresci, ainda vejo eles, ainda converso com eles. Sabe como é? Então foi crescer com eles que te influenciou a se envolver no crime? Não, foi algo natural mesmo. Ok. Foi algo natural. Você consegue se lembrar do primeiro crime que cometeu? Sim, acho que sim. Eu roubei algumas meias de uma loja de doces. Algumas meias? Sim, eu me lembro disso. Sim. Você se lembra da primeira vez que foi preso? Não, foram centenas e centenas delas. Sim, centenas. Uau. Acho que a primeira séria... Tipo, obviamente é porque o que a gente costumava fazer, a gente costumava se encontrar no sinuca. Todos, Entrávamos nos carros, íamos aos pátios de caminhões, cortávamos suas laterais e pegávamos tudo. Sabe o que quero dizer? Ir e invadir atacadistas. Sim, dava ré na parede e roubava todos os cigarros e tal. Sabe como é? E aí, tipo, você rouba um chiclete, você rouba outra coisa, você rouba outra coisa. E aí, quando você vê, já está andando por aí com uma arma na cintura. Bem, arma é fácil de conseguir de volta. Então... ainda são fáceis, não são? Ainda são fáceis. O que você quiser, você consegue. Sempre tem alguém que conhece alguém que conhece alguém. Pagando, você consegue o que quiser. Como a cena das drogas te afetou? Esse é meu camarada Wildman, sobre quem falei ontem. Ah, sim. E a gente começou a usar Yes, Billy Whiz e todas essas coisas. E isso acabou nos afetando. Acho que naquela época era mais uma cultura de cheirar, sabe? Era assim que o poder funcionava, sabe? Aí, quando você sai ou vai pra balada e tal, talvez tome um êxtase ou algo assim. Sabe como é? Eram bons tempos, eu diria, bons tempos mesmo. Mas aí é tipo, aí a violência começa a entrar em cena, não é? Drogas e amizade. E é tipo, um mundo cão, né? Assim é.
vai ficando cada vez mais pesado e você se afunda nisso. É bom. Mas é o que é, não é? Então, já fui preso por minha cota de tiroteios? É. Antes de completar 23 anos, quanto tempo você já havia cumprido? Jesus Cristo, eu diria mais uns 20, mais uns 15, 17, algo assim. Nossa, Então, você já tem 40 anos. bem, provavelmente um pouco menos, caramba. Isso é muito, cara. E quando você entrou pela primeira vez numa prisão, Eu era uma criança, foi algo que, sabe, você conhecia todo mundo lá dentro e estava tudo bem pra você ou foi difícil? bem, era só parte da vida de onde eu cresci. Se você não aguenta o castigo, não cometa o crime. Exatamente, é isso mesmo, não é? Sabe do que eu tô falando? Então é tipo assim, se você precisa comprar umas roupas ou um par de tênis novo, de onde você vai tirar o dinheiro? Antigamente. Então é tipo, você tem que ir lá e cometer crime para sobreviver. Então você se acostumou com o crime, aí você entrava e saía, e aí, sabe? Só para pegar um pouco mais de detalhes dos eventos que levaram ao que aconteceu na floresta, como você começou a interagir com aquele grupo de pessoas? Eu conheço eles há anos. Sim, eu conheço eles há anos. Eu conheço eles há anos. Sim, e como posso dizer? É como, sabe, como algumas pessoas. Quando você entra em um bar com algumas pessoas. Sim, comprei sapatos legais hoje e também um vestido bonito. Não para mim, mas enfim. Não é assim entre os criminosos. Você ouviu falar dele ontem à noite? Ele atirou em fulano, e aí ele levou um tiro. E é tipo, beleza, segue a vida. Para algumas pessoas isso não é nada, mas para outras é tipo, caramba, isso aconteceu mesmo desse jeito? E tudo mais? Mas é isso aí. Se você tem que atirar em alguém, você atira, né? Tá ligado? Mas eram eles. Preciso ter cuidado com o que digo, pois acabei de sair de uma sentença de prisão perpétua. Sim, estou em liberdade condicional perpétua. Sabem que estou aqui. Então, é isso. Tenho que dizer o que tenho para dizer. Mas eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo. De fato. Voltando aos personagens principais, ao assistir Ascensão do Soldado do Pé, vemos esses portos, tipo Pat Tate e esses caras, sabe? Escuta, muita gente simplesmente diz que eles eram apenas valentões. Sabe de uma coisa? Quero dizer, eles eram apenas valentões. E muita gente, pelo que dizem, na fraternidade criminosa, não gosta de pessoas assim. Sabe o que quero dizer, tipo, eles mereciam morrer? Eu não sei. Sabe o que quero dizer? Eles mereciam o que aconteceu com eles? Algumas pessoas dizem que sim, eles mereciam. Outras dizem que não, eles não mereciam. Mas foram as pessoas que fizeram isso, elas devem ter tido um bom motivo para fazer isso. Porque você não sai por aí e mata 3 pessoas só por matar. Não, sempre há. É como se sempre houvesse uma reação a algum tipo de ação. Claro, legal. Mas aí as pessoas dizem, eles tiveram o que mereciam. O que vai, volta. Sabe o que quero dizer? E é tipo, se você tem que levar alguém, se essas pessoas, quem quer que seja, se você vai fazer alguma coisa, não fique só falando, não fique só conversando, dizendo que vai fazer isso ou aquilo, apenas vá e faça. Sabe de uma coisa? Quero dizer, Ficar conversando só vai te meter em encrenca, porque você fica tipo... mas tipo, essas pessoas vamos dizer, você sabe, ninguém nunca chegou na minha cara e disse pra mim, blá, 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 porque não estou tentando me achar, nem nada disso. Mas eles sabem o que aconteceria. E desde que saí, fiquei de boca fechada. Deixa todo mundo falar o que quiser, blá, blá, blá. Mas quando chega a hora da verdade, é outro papo, porque eles só sabem falar bonito. Eles se fazem de durões e tudo mais, todas essas tatuagens e tal. São só seguranças cabeças duras falando besteira, sabe como é? Tipo, eu falei sobre Colton.
Colton mexeu nesse negócio de computador, nesse lance de podcast, e disse que ele morreu. E eu tenho uma filha por aí que ouviu isso e disse: Neil se dos postapai colia. É você, pai. Coloca aí. E aí, quando ele percebeu que eu não era, ele pediu desculpas. Sabe como é? Mas é tipo, essas pessoas precisam começar a ficar mais espertas. Porque eu fiquei de boca fechada por quase um ano desde que saí da cadeia. Mas sabe, quando você chuta um cachorro tantas vezes, ele acaba te mordendo. Merda pode acontecer fácil, cara. Merda pode acontecer fácil. Principalmente quando mexem com a família alheia. É outro nível. Sabe o que quero dizer? Fale o que quiser, mas fale pra mim, na cara. Não tente ganhar dinheiro e ficar falando por aí que ele é isso ou aquilo. Eu posso ouvir, eu realmente posso falar agora. E sobre a minha arte. Não há uma pessoa neste planeta que tenha passado uma noite em uma delegacia ou na prisão ou qualquer coisa assim. Preso, qualquer coisa relacionada a mim, não há uma pessoa no planeta que possa aparecer e dizer: fui preso por causa dele. É besteira, sabe o que quero dizer? E quando eu levei um tiro, eu levei 3 tiros. No estômago, no peito e na cabeça. Então, basicamente é como... Você pode contar um pouco do que levou a levar os tiros, só para o pessoal entender? Como posso dar um pouco de contexto? Tudo bem, escuta, você sabe como é, vou te contar santo. Aí você conta para outra pessoa minha história, o que eu te contei. E quando já passou de tom, Dick para Harry vira uma coisa enorme, muito maior. É tão diferente do que eu disse. Então, basicamente, eu apareço em um bar numa noite. Domingo à tarde, por volta da hora do chá, 6, 7 horas. Eu entro no bar, pego uma cerveja e saio para fora. Estou parado no degrau e então tudo o que vejo é um grande clarão laranja. Então, basicamente, o cara pulou de trás do muro, do correio. Ele saiu do outro bar, eu estou desse lado. Ele saiu do outro bar, veio pelo muro, pulou em cima de mim, atirou em mim ali. Eu caio. Ele atira em mim de novo no peito, coloca, eu estou nu. Eu caí. Ele aponta uma arma para Mid. Alguém mexe em sua mão, ele atira, a bala atravessa minha cabeça. Direto para cima. Tenho barras de metal por todo o corpo por isso. Agora... Espera um minuto, é hora de subir de nível. Então você substitui isso. Você substitui seu canivete por uma faca maior, depois por uma faca ainda maior. Quando não se consegue uma faca maior, recorre-se às armas de fogo. Então isso era algo comum para mim. Arma de fogo, sempre bem vestido e calçado, com uma 9mm na cintura. Quão perto da morte você chegou? Eu fiquei na unidade de terapia intensiva por 2, 3 dias. Eu acho, Então, basicamente, depois que eu levei o tiro, outra coisa aconteceu e eu fui preso por um tiroteio em Hastings. Então, eu me dei alta do hospital depois de 10 dias, nem conseguia andar. Eu estava de muletas. Enquanto eu estava no hospital, a polícia apareceu perguntando quem me atirou e outras coisas. Mas eu juro por Deus, obviamente eu sabia, eu vi quem atirou, eu sabia quem tinha atirado em mim. Então basicamente, essa é a verdade. As pessoas acreditando ou não. Eu não tô nem aí, mas é isso. Eu tô no hospital, o velho Bill veio até mim e disse: fulano atirou em você. Agora eu tô cheio de morfina, com buracos de bala por todo lado, e eles estão dizendo pra mim: a gente sabe quem atirou em você. O que você é? O quê? Morfina e tudo mais. Aí eu disse: bom, quem atirou em mim? Aí eles dizem o nome, Penso, não conheço ele. É a verdade. Falei, não conheço ele. Perguntei, quem te falou isso? Foi a polícia? Me conta, Mickey Boca,
quem estava no pub ao mesmo tempo. Na época contou para a polícia no trenó, entendeu? Poucos sabem disso, mas todos saberão, especialmente quem importa. Mickey Boca. Então foi ele quem contou para a polícia, quem puxou o gatilho. Então quando vieram até mim e disseram esse nome perguntando: por que esse cara atiraria em você? Eu disse: não sei por que ele atirou em mim. Porque o cara que eles estão dizendo quem é, eu conheço por um nome totalmente diferente. Então, resumindo a história, a polícia fez todo o trabalho deles e tudo mais, mas eles prenderam o sujeito, esse cara. Mas agora estou de muletas e tudo mais, então na minha cabeça estou pensando, bom, preciso recuperar minha força de qualquer jeito. Isso vem de antigamente, era como um tribunal de magistrados. É da antiga audiência preliminar, onde apresentam provas para decidir se você vai ao tribunal da coroa. Blá, blá, blá. Então, eu apareço na antiga audiência preliminar, entro lá e todos os tiras estavam lá, achando que era um grande evento. Eles pegaram o sujeito por um grande tiroteio e toda essa história, então me colocaram no banco dos réus. Quando a promotoria começou, pedi licença e disse: espera um minuto. Eu disse: você está dizendo que é esse sujeito que atirou em mim? Ah, vamos chegar nisso já. Olhei para o juiz e falei: olha, não vamos perder o tempo de todos. Perguntei: você está dizendo que esse cara atirou em mim? Sim, eu disse. Não é isso. Ele foi. O que eu disse foi: não sou quem atirou em mim. Ele disse: ah, testemunha hostil. Então eu disse: meritíssimo, sou o desgraçado que levou o tiro. Como posso ser testemunha hostil? O que queremos? Vai me processar você mesmo? Enfim, resumindo a história, é tipo: não, esse não é o cara que atirou em mim. Então a polícia fez todo esse trabalho e não deu em nada. Você entende o que eu estou dizendo? Então agora, primeiro, essa é a polícia. Pegaram a submetralhadora, certo. Segundo, eu vou ser preso por um tiroteio em Hastings. Eles dizem: eu entrei e saí, atirei em um cara 3, 4 vezes, inocente. Eles pegaram a submetralhadora com isso. Você entende o que eu estou dizendo? E é como se tivesse algumas outras coisinhas que realmente irritaram eles. Sabe o que eu quero dizer? Aí eu fui preso por um tiroteio do lado de fora da boate em Ball. Eu fui preso por isso. Acho que atirei nele 3 ou 4 vezes, algo assim. Mas o tira que nos prendeu me pegou. Então agora você pensa sobre isso, certo? Era assim que funcionava antigamente. Então agora eu fui preso por um tiroteio do lado de fora da boate, estou na delegacia, blá, blá, blá. Então eu digo para os velhos construtores: me prende, quanto custa uma carta para o juiz? Era assim que funcionava antigamente. Assim eles sabem do que você está falando. Então eles dizem 5.000 cada um para o velho Bill. Aí eu digo: te dou 8. Eles dizem: ah, beleza, a gente te avisa. Juro pela sepultura da minha mãe e do meu pai, a gente te avisa. Aí eles voltam cerca de uma semana depois e dizem: vamos fechar assim. Então eu começo a organizar. Eu organizei para uma mulher ir lá e entregar 8.000 libras para eles. Então é assim que funciona. Agora eles estão com as 8.000 libras. E então eu vou ao Tribunal da Coroa para uma sentença. Então o que o Bill E.L. faz? Eles entregaram uma carta ao juiz discretamente dizendo: nós realmente precisamos que ele trabalhe conosco. Você prometeu isso. Sabe do que falo? Você juraria que o Papa tinha 5 metros de altura? Se isso te ajudasse, entende o que estou dizendo, então? É tipo, enfim, então. Eles estão... O que eu dizia mesmo? Você joga no sistema basicamente com a carta para o juiz. Então basicamente o que eles fazem, a velha guarda? Eles entregam uma carta para o juiz, discretamente, então o juiz está lá sentado e lendo em voz alta. Ele atua no crime, armas e tiroteios. Achamos que pode nos ajudar. É possível? Você pode dar uma sentença menor para ele? Assim conseguimos tirá-lo mais rápido e ele pode ajudar a gente e toda essa merda como era antes.
Então a carta entra e o juiz me dá 4 anos e meio por atirar em alguém 3 ou 4 vezes. Sabe o que eu quero dizer, querida? Mas era assim naquela época. E é tipo, olha, vou te dizer assim, escuta. Se eu fosse um dedo duro, eu valeria uma fortuna. Juro por Deus, eu valeria uma fortuna. Alfa Londres. Bem, a maioria das pessoas com quem convivi eram criminosos, assaltantes armados, atiradores, assassinos. Se eu fosse um dedo duro, você acha que eles ainda estariam andando por aí? Vamos lá, Sean. Então, quantos anos você tinha, Billy, quando eles te pegaram para o grande? Que grande! Quando você fez isso? 23 anos. 23 anos atrás, eu tinha mais ou menos uns 30 e poucos. Uns 30 e poucos. O que você pensou naquele momento? E você achou que isso poderia levar, a uma grande sentença de prisão? Ou você achava que iria só... É o que é, não é? É o que é. Você teve algum? É como se você está bêbado, parte do seu problema é cair de uma escada, não é? Você entende o que quero dizer? Então isso envolve os criminosos. Você tinha representação legal na época? O tempo todo? Sim, e o que o seu advogado estava te dizendo? Que pena, é sério. Sim, só seus advogados te dizem como as coisas são. Antes era assim, você contratava advogados e até hoje alguns ainda são desse jeito. Diga pra ele, eu fiz isso, fiz aquilo, não sei como vamos sair dessa, entende? E eles tentam te tirar dessa situação. Mas você estava lutando nesse caso e devia achar que tinha esperança de se livrar, porque você queria. Então a culpa é sua, foi isso que aconteceu. Eles me pegaram por alguns assaltos à mão armada, acho que foi estupidez. Assaltos à mão armada. E eles me colocaram em uma roda de reconhecimento, então o melhor lugar para ficar em uma roda de reconhecimento é o número 1. Quando entram na roda de reconhecimento, eles olham rápido pela linha e não prestam muita atenção no número 1. É assim que funciona. Resumindo a história, as testemunhas, uma delas não conseguiu me identificar e a outra disse, número 3, não me escolheu. Então eu pensei, beleza, volto para a cela. Nunca vão me escolher. É tudo o que eles podem fazer a respeito. Então, basicamente, o advogado vem até a janela, certo? Ele disse, não posso mais ser o advogado. Perguntei, como assim? Ele respondeu, você não pode mais ser Miss Lizer. Ele afirmou que a polícia negou. Disseram 1 e 3. Ele disse que eu era testemunha. A testemunha falou, mas nunca citou 1, só disse 3. É isso que você deve fazer. Assim percebe que está sendo passado para trás. Sabe como é? Eles sabem que você faz certas coisas, mas não conseguem provar e isso os irrita muito. Você sabe o que eu quero dizer, mas é isso. Eu não mudaria isso, sabe? Eu não mudaria e é tipo quando Mick e Jack, os supostos assassinos daqueles caras, estavam prestes a conseguir liberdade condicional. Acho que Jack saiu em 2021, 2022, algo assim, e aí não deixaram o Mick sair. Mas quando o Mick estava prestes a conseguir liberdade condicional. Agora tem toda essa gente dizendo, não pode ser eles, porque a minha história é melhor do que a história deles. Você entende o que eu estou dizendo? Então, obviamente, eles estão dizendo que nunca fizeram isso e estão pedindo indenização. Então, o Mick está prestes a conseguir liberdade condicional. O que acontece? Eu chego na condicional 10 minutos atrasado. 10 minutos? Desculpa, eu te ligo mais tarde, ele disse. Blá, blá, blá. Marca outra consulta. Foram só 10 minutos e eu acabei de sair do albergue da condicional. Eu não estava vagando. Só cruzei a rua às 6 da manhã, mas já eram 15 horas. Bill, algema, me mandou de volta para a prisão por estar 10 minutos atrasado e como um prisioneiro condenado à prisão perpétua. Você não fica lá por algumas semanas, você fica lá por 1 ano, talvez mais, até conseguir uma audiência. E me disseram pelos corredores que esse é o motivo pelo qual eles fizeram isso? Veja,
Polícia, condicional e tribunais estão todos juntos nisso. E eu acho que o que me disseram é que o motivo de me colocarem de volta foi porque Mickey estava prestes a conseguir liberdade condicional. E eles não queriam que as pessoas viessem me entrevistar para perguntar: você acredita que eles fizeram isso e toda essa história? Eles me tiraram do caminho quando a liberdade condicional dele se aproximava e me colocaram lá dentro. Belmarsh, que continua com sua verdade. Então eu estou na cela individual, aí os guardas abrem a porta. Ele falou: como é que você está numa cela individual, camarada? Disse: por que estou, camarada? Ele disse: você é especial porque é difícil ter cela individual. Respondi: não, camarada. Ele fechou a porta, mas 2 horas depois voltou, abriu e disse: assassinatos de Essex. Esse é o carcereiro. Acabei de chegar na prisão. Ele disse: assassinatos de Essex. Eu respondi: e daí? Ele perguntou se eu fiz isso. Respondi: do que está falando? O que eu fiz? Por que está me perguntando isso? Eu nem te conheço do nada. Aí ele falou: então você fez isso? É verdade? E tudo mais? Mas agora eu fico pensando, quem mandou ele vir fazer essa pergunta? Sabe o que eu quero dizer? Então, basicamente, eu insisti mesmo assim. Saí, fui falar com um dos chefões, como eles chamam de MSOS, e ponto de venda e tudo mais. Fui falar com ele. Olha, um dos seus oficiais acabou de me perguntar sobre um triplo homicídio. Eu estava envolvido? Olha, em menos de 1 hora eu já estava em um ônibus, tinha ido embora. É a verdade, é o poder, o que essas pessoas podem fazer, sabe? Eles vão te dizer que são pessoas poderosas. Então, o que você acha dos casos do Mickey e do Jack? Sabe de uma coisa? Escuta, são 3, é de graça, certo? É de graça, tem o Jack, o Mickey e eu. E tem um terceiro. E o terceiro é o pai da Leah Betts. Agora, se esses policiais, ex-policiais, estão fazendo esses programas, Mickey, Jack, Jasper e pai de Leah Betts, por que eles não falam sobre a Tasha? Por que é só o Jack, o Mickey e eu? Por que eles não estão falando sobre o velho Bill? Esquadrão de Ferro? Quando eles vão prender alguém, eles chamam a polícia armada, não chamam para dar apoio. Mas quem é o amigo dele na polícia armada? O pai da Leah Betts. Então é por isso que eles não estão sentados lá dizendo, bem, pode ser isso, pode ser aquilo, ou pode ser aquilo. Por que eles não dizem isso? Veja o boato. Poderia ser apenas um boato, poderia ser verdade. O velho Bill começou a vender bem. Que 2 dos 3 que foram mortos, Tucker e Tate, estavam vendendo drogas para eles. O que eles alegaram? As pessoas vão e lidam com isso. Eles chegam, dizem para ele, espera 1 minuto, temos outro pacote para você. Siga a gente. Eles os seguem pela estrada. O negócio mude. O pai de Leah Betts aparece porque ela morreu. Supostamente fornecido por aqueles 2, Tate e Tucker, porque eles foram responsabilizados pela morte dela. Ele era ex-policial, fazia parte da unidade especial do velho Bill armado. E eles vão e tiram ele por causa da morte dela. Mas você não ouve eles dizendo isso. Mas isso faz parte do caso. Por que você não vê todas essas pessoas que estão envolvidas? Vamos apenas culpar os criminosos. Não vamos culpar os nossos. Uma vez policial, sempre policial. Uma vez criminoso, sempre criminoso. Eu ainda penso como um criminoso. Eu passo por fãs e meus olhos ainda tremem. Eu ainda fico avaliando, mas é assim que é. Mas esses velhos, cara, eles são só palhaços. Só para explicar um pouco isso para o público internacional. Então, Leah Betts, uma garota tragicamente jovem, morreu. Acho que foi na casa da Raquel. Foi? Basicamente é isso que eles estão dizendo. Tate e Tucker estavam fornecendo êxtase para o clube.
e ela supostamente comprou ou recebeu um êxtase dos traficantes deles. Ou seja lá como eles chamam. Sabe o que quero dizer? Não importa de onde ela conseguiu. Dizem que veio deles. 2, supostamente lá no beco. Lá no beco. Sabe o que quero dizer? Então ninguém olha para esse lado das coisas. O velho Bill costuma tirar pessoas de circulação. Há muitas histórias sobre isso. Sabe o que quero dizer? E pode ser verdade? Pode ser verdade. Mas por que eles não estão falando sobre isso? Por que eles não estão divulgando isso? Pode ser outra pessoa? Pode ser qualquer um. Ninguém sabe. Vamos lá. Escuta. Vamos ser realistas. Se eu cometi 3 assassinatos, você vai entrar na delegacia e vai. Acho que fui eu, sabe? Você não faz isso. Faz. Ah, isso realmente me incomoda, cara. Isso realmente me incomoda. Sim, escrevi bastante sobre a guerra às drogas nos Estados Unidos. Há grande incentivo financeiro para policiais entregarem apenas parte do dinheiro ou da substância nessas operações. Isso ocorre. Isso acontece. E depois simplesmente reciclar isso para alguém com quem eles estão trabalhando. Você tem até promotores nos Estados Unidos, eles permitem que um cara venda e estão prendendo toda a concorrência e dando tudo para ele. Estão dando tudo para ele, entregando tudo para ele. É isso que eles fazem. É igual em todo lugar. As pessoas acham que a polícia... Alguém está arrombando casas, não é? Casa bonita, isolada e tal. Eles entram e criam caminhos, eles se esgueiram na casa dele, entram na casa dele e se esgueiram. E eles estão passando pelo quarto. E eles colocam uma mala, uma pasta debaixo da cama e ele pega. E ele está descendo a rua por volta das 3 da manhã, andando pela rua como se estivesse fumando, só procurando um trocado. Ele é parado, isso é verdade. Ele é parado e tem 2 quilos de pó na pasta. Então agora o cara só acha que ele é um ladrãozinho bobo. Agora, eles pegaram ele na delegacia por 2 quilos de pó no malote. Não, isso não é meu. Eu só arrombei aquela casa, peguei isso debaixo da cama. Blá, blá, blá. De quem era a casa? Do chefe de polícia? Nossa, sério mesmo, uau. E nunca acontece nada com eles, né? Nada acontece com eles. Ah, estou voltando. Estou me aposentando por motivo de saúde. Obrigado. Sabe de uma coisa? Eu, siciliano gripado. Sabe o que quero dizer? Peguei Covid, tenho que me aposentar. É verdade. Sim, 2 quilos debaixo da cama dele. Sim, sim. E ele disse, bem, você precisa aprender um jogo de cotovelos. Temos 2 quilos, estamos pagando. Ele me levou, não, eu arrombei a casa. Eu tirei isso da casa. Sim. E está feito. Como assim? Tirou isso da minha casa? Não sou eu que estou fazendo isso. Sabe o que quero dizer? É assim que eles são corruptos, cara. Então Leah Bates, a morte trágica dela se tornou um caso enorme neste país. É raro as pessoas morrerem por causa dos disco biscuits. E houve muitas mudanças nas políticas do governo porque ela era filha de um policial. E também temos a Sasha, que era garçonete no bar da Raquel, na noite em que Leo Bates morreu. Nós também vamos gravar com a Sasha, então fique de olho nesse podcast também. Então você teve um julgamento sobre esse caso? Sobre qual caso? Quando você chegou aos 23 anos, teve que ir a julgamento? Sim. Como foi isso? Ir a julgamento? É só que, não é nada. Se você é um criminoso, é preciso aceitar os altos e baixos. Às vezes você ganha, às vezes você perde, mas tem que aceitar os altos e baixos. Essa atitude é mais admirável do que a de quem diz: me armaram uma cilada e tive que ir. Fui preso. Mas eles fizeram várias outras coisas. Mas você está assumindo a responsabilidade? Está dizendo basicamente que é o seu karma, que você tinha que passar por isso. Olha, mesmo se eu fosse pego por alguma coisa, eu não sou. E eu sei que eles me pegaram pelo saco. Eu me declaro culpado, porque se declarar culpado, sabe, eles te pegam. Mas ao se declarar culpado, você recebe 1/3 de desconto. Sabe o que eu quero dizer? Então penso, devo lutar contra isso? Não, desta vez não tenho chance. Então a gente faz uma confissão de culpa e tenta atenuar um pouco. Eu peço desculpa e tudo mais. Com sorte, você reduz um pouco a pena. Mas como não era culpado,
achou que teria boa chance no julgamento. Sim, mas olha, eles me consideraram culpado, cara. Se eles me consideraram culpado na hora. Então, basicamente, foi isso que eles fizeram comigo, certo? Foi isso que eles fizeram. Então, eu estou no tribunal e o julgamento começou. Aí, 2 dias depois do início, eles pararam o julgamento. Então, eu fui preso por um assalto. Aí, eles pararam o julgamento. Então, eles descem para o jantar naquela hora e vende. Solita desce. Ele diz: eles estão te acusando de outra coisa. Então eu disse: o que é isso? Acusação de porte de arma? Eu disse: tipo do quê? O quê? Por quê? Ele disse: eles têm seus motivos, o que pensamos e tudo mais. Então eu volto lá para cima, Geezer se levanta, juiz. Estamos apresentando outra acusação de incêndio, uma acusação separada de arma de fogo. Então, ao me acusarem com uma acusação separada de arma de fogo, isso traz automaticamente aquela sentença de prisão perpétua dupla, 2 vezes perpétua. Então foi assim que eles me pegaram. Só de fazerem isso, eles manipularam a lei. Então, ao invés de dizer, sim, meritíssimo, ele cometeu esse assalto e estava com uma arma em sua posse, isso não é uma acusação de porte de arma. Então, ao me darem uma acusação separada de porte de arma de fogo, isso ativa a lei dos 2 strikes. Assim, eles podem me tirar de circulação, então eles me deram uma pena de 6 anos. Então, em 6 anos, posso ter liberdade condicional, com bom comportamento e tudo mais. 23 anos depois, ainda luto para sair. Quando você foi para a condicional, só recebia negativas. Negativa, 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 negativa. E então, as autoridades lá fora não estavam nem aí, obviamente, porque no sistema eles me classificaram como completamente louco. Quando converso com as pessoas, sou legal, sabe? Por exemplo, vou à condicional e falo com eles de boa, com respeito. Eles te olham como extraterrestre, aí pergunto, qual o problema? Ele respondeu, você não é nada do que escrevem sobre você, mas eu posso ser, sabe o que estou dizendo? Mas eu sou uma pessoa legal, uma pessoa respeitosa. Mas eu não sou um idiota. Estou longe de ser um idiota e eu sei onde eu iria. Vou para Fulog? Sim, já estive e fiz isso. Isso não é novidade para mim, então não fico surpreso. Quero dizer, é natural para mim fazer alguém. Não é? É uma coisa. As pessoas pensam, o que passa pela sua cabeça e tudo mais, quando você está atirando. Então é só uma coisa que passa pela sua cabeça. Eu tenho uma boa mira? Se for atirar em alguém, atire. Não fique conversando sobre isso. Você é um gangster e eu sou um cara mau. Ele é mau e fez várias coisas. Eu vi, na temporada passada, tinha alguém lá outro dia. Para Big, ele disse, foi engraçado para ele. Quando esses assassinatos acontecem por ética. Eu meio que tive que ficar quieto, porque estava envolvido em outros assassinatos. Não, eu não estava envolvido. Foi o porteiro que trabalhou para mim. E eu estou sentado lá pensando, vocês, espermatozoides, são tão cheios de merda. Sabe o que quero dizer? Eles falam bonito, mas quando chega a hora do vamos ver, eles não conseguem, eles não têm coragem. Sabe o que quero dizer? E talvez, se tiverem algum dinheiro, paguem alguém para ir lá e fazer um serviço sujo. Eles não sabem quando ficar calados. Mas agora, quando você coloca isso nesse negócio de podcast, que ele morreu e minha filha está ouvindo isso. Então alguma coisa tem que ser feita, não é? Você tem que esclarecer as coisas. Se isso está afetando sua família, senão só vai acumulando, não é? Mas isso é arriscado para mim. Quando vou acumulando tudo, digo para mim mesmo que não consigo fazer o que precisa ser feito. Espero que isso alivie a pressão do sistema. Escuta, eu não me importo, só estou dizendo como é. Se as pessoas não querem acreditar, elas não querem acreditar. Mas isso, é a verdade. E basicamente o que estou dizendo para o pessoal aí fora não escutem toda a besteira que está rolando por aí.
Esse era o Zapping e havia uma impressão de um treinador. E então tinha isso. Você já ouviu falar da página 160? Ou seja lá, qual for. E eu estou sentado lá pensando, você é de verdade, está ganhando todo esse dinheiro, com licença, está ganhando todo esse dinheiro falando besteira, e nem é verdade, não é? Então você tem que. Eu estou praticamente aposentado, Sean, para ser sincero. Mas é fácil sair da aposentadoria. Não é difícil. É que você sempre tem isso dentro de você. Mas não deixe essas pessoas saírem. Eu sei, vamos ouvir isso. Não se preocupe comigo, porque entrei em um carro outro dia. Outro dia, há alguns meses. E meu amigo disse, vi fulano ontem, ele disse, você é o cara. Aí eu falei, legal. Uns 3 dias depois eu vi o velhote. Ele disse, e aí, Bilu, como vai? Dias antes e depois ele estava na loja. Sabe como é? Eles não falam isso na sua cara. Sabe, eu falo na cara mesmo, porque eles sabem que eu fico de saco cheio. De verdade. Não sou idiota, sou alguém de respeito e gente boa. Eu respeito as pessoas, sabe como é? Mas vocês aí fora não me tomem por idiota. Entendeu? Porque eu não sou, estou muito longe de ser um idiota. E é isso que está me irritando, porque eu poderia acabar com isso na hora. Do meu jeito, mas estou tentando de um jeito diferente. Ou você para com esse barulho e para de falar besteira, ou eu, e você fala. E eles não vão querer conversar, do jeito que eu falo. Então, rapazes, interpretem como quiserem. Então, quanto tempo durou o julgamento e quanto tempo durou a deliberação do júri? No meu caso, sim, foram 3 horas. Os policiais só foram lá e falaram coisas ruins? Sim. Sim, é uma piada. E aí seu histórico vem à tona. Sabe o que eu diria em 95% das vezes? O juiz já sabe o que vai acontecer de imediato, o juiz já sabe o que vai acontecer. E é tudo assim. Ele, o juiz, estava dizendo coisas para influenciar o júri contra você? Não exatamente. É só o jeito como eles meio que colocam as coisas. Essa testemunha. É como se eles temessem pela própria segurança. Toda vez que alguém se aproxima deles com a mão no bolso, eles têm um ataque de pânico, porque não sabem se a pessoa vai sacar uma arma. Tudo isso acontece. Então seu histórico, inclusive com armas de fogo, vem à tona. Eles podem expor tudo isso. Uma vez que você... eles colocam isso no meio, cara. Eles colocam isso no meio. Na América é um pouco diferente. Em alguns casos, eles não podem trazer esse histórico, só considerar o caso em si. Então todos os policiais se levantaram. E tinha mais alguma testemunha contra você? Não. Tinha. Circuito fechado de televisão, tipo de um rosto, e eles me pegaram pelo reconhecimento facial. Isso era só conversa fiada? Mas é difícil de fazer, sabe? É difícil de explicar. Minha história, meu estilo de vida, sabe? O que eu represento para pessoas que realmente não conhecem esse estilo de vida. Entende o que eu quero dizer? Era realmente pesado. Estilo de vida perigoso. Então, eu achei que a pior parte para mim foi ficar sem sentença. Eu fiquei sem sentença por 26 meses. Se você está enfrentando uma sentença grande, você fica estressado toda noite pensando, o que eu vou pegar? O que a gente vai pegar? Mas uma vez que você recebe uma sentença definida, dá um certo alívio. Então, quando eu fui condenado a 9 anos e meio, eu sabia... Quando eu ia sair dali. Exatamente. Foi um dos momentos mais felizes. Um dos dias mais felizes. Agora imagine cumprir uma sentença sem data de soltura e após 23 anos ainda sem previsão. Isso teria me deixado louco. Escuta, é loucura, mano. É loucura, completamente loucura.
Como manteve a sanidade? Só fruta esse tempo todo? Mas é como eu te disse, é tipo, que Deus abençoe quem tirou a própria vida na prisão, sabe? Mas com uma sentença dessas, você pensa em simplesmente fazer isso ou se matar. Essas eram as únicas opções. Não deixaria o sistema me vencer, mas ele venceu. Você não pode vencer o sistema, mas eu não ia mostrar que ele me venceu, entende? Só continue sorrindo, é tudo que precisa fazer. Após ser sentenciado para onde te enviaram, Eles me mandaram para Ketia, Ketia. Me colocaram, em Pentonville e depois me transferiram para Belmarsh. como era Pentonville, É nojento, é sujo, é sujo, é nojento, é sujo. Guerras de gangues, guerras de bairros, gente sendo cortada e picada nos pátios de exercícios. foi nos anos 90 que você entrou naquela? Não, isso foi nos anos 2000. Anos 2000, após as guerras de códigos postais, restaram as gangues. Os jovens, porque já havia muitas drogas nessa época também. Mas escuta, os carcereiros são os fornecedores. Escuta, você pode ir, escuta, você pode ir numa visita e você pode enfiar alguma coisa no seu traseiro, um pouco de maconha ou qualquer coisa assim. Mas esses carcereiros, eu já vi carcereiros, sacolas plásticas cheias de drogas. Eu estava na cela de um cara grande do sul de Londres, não vou dizer o nome dele. E o carcereiro entrou na cela dele e deu para ele um saco de açúcar. Um saco de 2 quilos de açúcar cheio de droga, de cima a baixo, colado de novo, cheio de droga. Entrevistamos um ex-agente e ele estava trazendo até 3 pacotes por dia e recebendo 500 libras por pacote. Jesus, eu estava em Wandsworth numa parada e porque eu estava conversando com alguns dos caras. Os caras entram na cela, ele observa. Eu sei, você conhece eles, eu levo qualquer coisa pra dentro. Quer 500 libras? Então eu falei, beleza, cara, vou lembrar disso. 2 minutos, escuta, nem vai, 5 minutos. Um guarda negro entra, eu sei que ele cobra 5, eu faço por 4. É assim que é. É assim mesmo, 100%, é assim que é. Uau, é assim que é disputar lances para trazer isso para você. Que diabos eu estava? Eu estava dentro. Eu estava em Orfield, Bristol. Por 3 anos eu estava aqui e era faxineiro na ala. Esse cara vinha buscar pessoas para levá-las ao trabalho, como um CIB, mas para a prisão. Eu falava com ele, beleza, tudo bem, camarada? Mas enfim, alguns meses depois, ele veio até mim e falou, e aí, camarada, você consegue arrumar uns textos de sub pra gente? Disse olhando para ele, é civil, trabalha na prisão. O que era texto de sub? Ele disse, tô me sentindo meio mal, blá, blá, blá. Enfim, arrumei um pouco de texto de sub para ele e o que ele fazia toda segunda-feira. Ele passou pelo portão com seus 2 litros de leite e sua caixa de cereal, e dentro da caixa de cereal tinha tipo quilos ou corte. Podia ser umas 8 ou 9 onças de 10 celulares. E ele foi pegou 3 anos, loucura, né? 3 anos por isso. Por fornecer a HMP. Só explicando aos telespectadores, Billy já passou por 40 prisões no Reino Unido. Sim, fácil, 40. O que é impressionante. Em todo o país. Então, quais foram os piores? Pra quê? Que tipo de coisa? Condições, comidas baratas, ratos, violência. Pentonville era pior por causa das baratas? Era? Milhões delas. Você sai de manhã e tem milhares delas. Elas sobem em você quando você está tentando dormir? Não, porque sabe o que você faz? Você bloqueia a porta para elas não entrarem. Elas não entram por baixo da porta. E você faz isso. Se você estiver no 4º andar, coloca um pedaço de pão na janela, volta 1 hora depois, vai estar coberto de baratas. Tínhamos blocos de concreto com rachaduras, e elas passavam por ali, então selávamos tudo com pasta de dente. Mas à noite elas se alinhavam, você via elas assim. É loucura. É loucura, sim. E falando de comida, fios de comida. Obviamente você cozinha na sua chaleira. Então essa é sua panela, sua chaleira. Você cozinha na sua chaleira. Isso é cortado aqui, né? Por que não cortar 1 milhão de gatos? Um gato? Antigamente tinha fogões, então você ficava lá cozinhando e tudo mais. Nos Estados Unidos da América, o nível máximo de segurança é o Supermax, onde os presos não saem das celas nem recebem nada.
Mas você tinha acesso a algumas coisas lá dentro no canto. Mas é loucura. Tipo, você pode entrar no escritório com seu crachá e tem tipo um armário na parede. E são facões grandes, facas enormes, sabe? Tudo certo, governador. Essa é a minha ideia. Me dá aquela faca grande de legumes. E é assim mesmo, E você anda pelo pavilhão com ela, voltando pra cozinha pra cortar as coisas e tudo mais. É loucura. Você viu pessoas se machucando com armas? Eu vi 3 assassinatos. 3 assassinatos? 3 assassinatos. Por que eles aconteceram? Eu vi um ser morto com uma tesoura de barbeiro por uma caixinha de fósforos cheia de fermento. Não, tipo fermento. Eles precisam do fermento da cozinha, o que usam para assar, e isso faz você beber seu álcool. Cachaça. Ele esfaqueou o homem com uma tesoura de barbeiro que acabou morrendo. E então eu estava em Gartree. E todo Natal, eles fazem tipo uma lojinha de cartões de Natal. Então você faz seus cartões, corta um cartão. E eles têm tesouras grandes assim. Não, tipo tesouras grandes para papel. Não, tipo um par de tesouras de alfaiate, bem grandes. E tem esse carinha pequeno, mas esse cara grandão fica intimidando ele todo dia. Seu idiota. E tudo mais, o cara grandão fica falando isso. Sentado à mesa, o carinha pequeno entra, vai até o balcão para pegar as ferramentas que vai usar. Ele está com uma tesoura assim, aberta desse jeito, com uma ponta grande ali, sabe? A parte afiada, a ponta, ele chegou por trás e enfiou direto no topo da cabeça dele. Ele se mexeu um pouco e de repente caiu na mesa. Já era! O outro foi pego com uma chave de fenda nas costas, uma chave de fenda elétrica grande. Por causa de que foi isso? Por não cumprimentar alguém de manhã. Só tipo isso. Não é? Porque é assim que os gatos são. Veja, quando eles aparecem de manhã, você sai. Então você saiu da sua porta. Saí pela porta e disse: beleza, Sean, mas você nunca respondeu. Aí começa, Wayne disse. Olá, o que está acontecendo? Blá, blá, blá. Então é assim que começa. Muito disso. Vejo isso na América. Dizem, o que você está olhando? Nada. Está me chamando? Nada. Alguém tentou dar em cima de você? Na verdade, não. Tive algumas brigas e essas coisas, mas nada. Nada que justificasse eles me manterem lá. 23 anos sem nenhuma ação disciplinar grave ou algo assim, sem brigas, sem agressões, nada disso. Mas ainda assim cumpri 23 anos e o motivo de eu ter cumprido 23 anos é por causa do meu histórico, não pelo meu crime. É o meu histórico como fiz. Você se acostumou com a rotina, imagino. A minha rotina. Qual era? Eu não ligava, cara. Eu não ligava. Eu ainda não ligo. Tentaram te colocar colegas de cela no início? No começo? Sim, no começo. E é isso. O que aconteceu foi que eu estava em uma cela dupla, mas sozinho, e o carcereiro veio até mim e disse... Bill, eu falo, mano? Ele disse, tenho esse cara aqui, ele é meio... Qual é o nome? Você pode colocar ele com você por algumas noites? Então eu disse, tá bom, pode ser. Aí colocaram ele comigo. E lá pelas 4 horas da manhã, eu ouvi um barulho e eu estava todo certinho e com transtorno obsessivo-compulsivo, deixando a cela arrumada. Então, Deus, eu podia ouvir coisas caindo no chão. Ele está deitado na cama com laranjas, maçãs e outros com a luz acesa. Estou jogando tudo ao meu redor, Isso é muito desrespeitoso com as vendas. Disse, mano, você tá fora daqui. Ele, como assim? Você tá fora. Levantei da cama e apertei o botão. Por volta das 4 da manhã, os guardas chegaram. Ele perguntou o que era aquilo. Eu disse para tirarem aquele cara dali. Eu o pesei. Vamos ter que fazer isso de manhã. Eu disse, você não vai fazer isso de manhã. Então eu tô falando com o guarda, discutindo com o guarda. Agora esse cara está atrás de mim dizendo, não vou. E aí o que você vai fazer? Então eu disse, vira. Eu falei, escuta, mano, você vai sair. Então ele tentou me dar um soco, mas como eu já boxeei, é tipo, você pega a distância, né? Você pode escrever assim, ele tentou dar o soco e esse foi o último dele. Enfim, os guardas, blá, blá, blá. Enfim, eu dei nele e joguei ele para fora. Os guardas não fizeram nada. A porta o expulsou às 4 da manhã. Mas eu que fui preso por isso, como assim?
Devido ao seu histórico violento, você age com violência na seca. Eles pensam em chamar a polícia. Não. Então agora estou cumprindo prisão perpétua e estou em Bristol. E eles vão para a audiência. Dizem investigação policial. Eu pensei, tudo bem, tanto faz, não tô nem aí. De volta para você, de volta para a cela. A polícia veio me entrevistar, entrei e sentei. Ele abriu as pastas dele. Foi exatamente isso que ele fez. Para mim acabou. O City pegou uma revista de boxe e levou para você. E ele disse, o cara que você nocauteou é o nosso ladrão local. Ele estava roubando casas de senhoras idosas, casas de pessoas idosas. Muito bem, não haverá mais nenhuma ação. Até mais, fique com a revista. Isso é, Que porcaria. Que porcaria. É isso mesmo. O melhor é ter sua própria cela, não é? Né? Teve períodos em que também tentaram colocar um colega de cela com você? Não, isso não aconteceu mais depois. Que bom, E quanto à comida? Você comia a comida que eles serviam ou comprava comida na loja? Você compra. Seu atum, suas cebolas e tudo mais, sempre há um jeito quando se tem vontade. Sempre há um jeito, então você pega sua chaleira de hotel, sabe? A chaleira. Não tem. Ela tem um fundo plano. Essa é sua panela, então você cozinha nela. Alguns dos melhores curries podem ser feitos em uma chaleira. Então, quando você estava no Old Bailey... Sim, então... Tem. Como posso dizer, existem algumas maneiras de olhar para a minha declaração, para o que eu fiz. Então, basicamente, se alguém pegou a polícia... Pegue todas as declarações de onde for. E as que a polícia usar só vão ajudar a própria polícia. Escolhendo a dedo. Mas as que eles não querem usar, ainda tem que entregar para a defesa. Então agora a minha declaração vai para a defesa de Jack e Mickey. Você entende o que eu estou dizendo? Então agora isso é chamado de material não utilizado. Então eu sabia que eles iam entender. Você entende o que eu estou dizendo? E uma vez que eles entendem, eles podem usar isso. Espere um minuto. Por que você não enviou isso para a gente antes e tudo mais? Bem, não tem nada a ver com o. Não tem a ver com o caso. Agora eles já têm a declaração Mickey e Jack, e eles me chamam como testemunha de defesa no Old Bailey, vou ao Old Bailey. Eu estou na cadeia. Então, de repente, de manhã, chefe, eles vêm, você vai para o Old Bailey, eles estão falando sobre ir para o Old Bailey. Eu não tenho mais nada. É aquele caso do assassinato de Essex, lá vamos nós de novo. Então, basicamente, a declaração que eu fiz tem a ver com o caso. Material não utilizado. Então, eu sei que eles vão pegar esse material não utilizado. Então, uma vez que eles tenham esse material não utilizado, eles podem usá-lo. É a escolha deles. Então, agora, eles me ligam da cadeia como testemunha de defesa. Porque eu sei que eles têm o material não utilizado. Então, ao conseguirem o material não utilizado, com a minha declaração ao falar sobre isso, no Bailey. Se houver isso, não há condenação, se não houver dúvida, se houver um pouco de dúvida. Será que a história é verdadeira? Ou será que a história é verdadeira? Blá, blá, blá. Então você pode ver dessa forma. Ele fez a declaração para Jack e Mickey, originalmente para... Elfan, no final disso, ao colocar isso na cabeça do júri? Então, basicamente, quando eles escreveram o livro Garotos de Essex, não me lembro, era ou a família de Tate ou a de Tucker que estava lá. E quando eu dei meu depoimento para a defesa, no livro Garotos de Essex,
Diz que a família deles ficou nervosa porque a história que eu contei poderia ter inocentado eles. E a família achou que eles iam ser soltos, inocentes, porque eu coloquei tanta dúvida. Se há dúvida, não há condenação. Então pode ser por isso também. Depende do ponto de vista, entende? Existem várias formas de ver a situação. Mas os tiras inventaram tanta coisa em cima do que foi realmente dito. Então basicamente os tiroteios e tudo isso eu me livrei, e os roubos e tudo mais, eles não conseguiram me pegar, e armas de fogo e tal. E dando a volta nos tiras de certa forma. Então, e agora como criminoso, você não pensa nas vítimas naquela época da vida, você não pensa nas famílias das vítimas ou qualquer coisa assim. Você é um criminoso. Essas pessoas supostamente cometeram um ato criminoso, então espere um minuto se eu puder fazer um favor para elas. Ao usarem essa afirmação, eu sou um criminoso. Vou aparecer, mesmo sem escolha, ainda assim apareci. Eu poderia ter dito tipo blá blá blá, eu ainda apareci e disse, acho que nunca disse, nunca disse isso, que eu era o motorista. Eu disse, acho que eu era o motorista, para fazer a história andar, sabe o que quero dizer? E uma vez que você pega esses tiras no UQ, como criminoso, é fácil fazê-los acreditar pensando de forma criminosa, porque é isso que eles estão acostumados aqui nas atividades criminosas. Então, se você conseguir fazer a história encaixar, entende o que estou dizendo. Se você conseguir, pode dizer que eu venderia gelo para um esquimó. Você só precisa fazer essa pequena história se encaixar no quadro maior. Sabe o que eu quero dizer? E é tipo, todos eles dizendo isso e aquilo. E aqui é o verdadeiro ouça. Eu posso te garantir 1.000.000%. Eu desafio qualquer um aí fora, polícia, qualquer um. As declarações que esses podcasts estão fazendo, onde dizem que essa é a entrevista de Jasper, é pura besteira, pura besteira. Nunca aconteceu. Então, quando eu nem escuto isso em podcasts, sabe? Às vezes estou por aí, coloco e vejo. Isso é do Jasper. E você ouve alguém falando tipo, é uma entrevista policial, esse não sou eu. Então, o que eles estão fazendo é chamar esses atores e tudo mais. Mas, é ele falando? E então, mas não sou eu 100%. Olha, eu juro pela sepultura da minha mãe e do meu pai, não sou eu, nem pessoas como eu. Você não diz isso a menos que seja verdade, senão eu te diria, eu estava lá, eu atirei nele. E aí, o que você pode fazer sobre isso? Mas não é a verdade, então é tipo... Como posso explicar isso? Então, onde que eu estava? Hoje de manhã assisti um desses após nossa conversa de ontem à noite, quando trouxeram o ex-policial. E aí eles fazem parecer muito convincente, como se eu fosse uma autoridade. Billy Jasper disse isso. E sim. Então escuta. Então, de qualquer forma, esse outro policial, eu estou sentado lá, ele está sentado lá e eles estão tagarelando. Ele disse, sim, tenho a declaração aqui, Billy Jasper. Ele sentou na cela dele e escreveu essa declaração na cela. Ele escreveu isso. Olha, eu sou o mais sem instrução. Escrever, ler, eu sei ler. E qual é o nome? Mas olha, eu mal consigo escrever 2 linhas livres. Quanto mais sentar lá. Deus! Agora eu fico constantemente sentado lá e escrevendo uma declaração. Na minha cela, digo, toma essa. Que essas pessoas, você está conversando, que era para ser eu dizendo, eu estava caindo. Então, escuta, é engraçado. E quando falei para, disseram, mas eu disse, escuta direito, ouve como está falando.
Não é um interrogatório policial, não tem relação com isso. Você recebe algumas, sim, foi um. Está tão longe da verdade. Sean Atwood, sabe, quero dizer, e é tipo, isso meio que realmente me irrita, porque eles estão fazendo isso, velho Bill. Sean, uma vez velho Bill, sempre velho Bill. Então como você pode ouvir, quero dizer, eles passaram a vida e a carreira prendendo pessoas como eu. Agora, aposentados ainda querem lucrar com criminosos. É um absurdo e as pessoas que estão sentadas ouvindo isso são idiotas, sabe? São idiotas de verdade. Como você pode ouvir o velho Bill mudar? Falar merda sobre criminosos só para ganhar uns trocados? Mas as mentiras que eles contam, sabe? É como se você fosse um cavalo, certo? Sim, eu montava cavalos, mas venci o Grand National. Fiz várias coisas, mas no fim é tudo besteira, entende? Eles tentam dar o golpe, mas seguem com essa narrativa falsa. Tipo assim, Você sabe de que os policiais são os mocinhos. James, você não tinha uma pergunta sobre o papel dos policiais nesse caso? Sim, não. Você mencionou sobre o pai de Libetz, talvez sendo um possível suspeito. mas ele não foi suspeito no início. Não estou dizendo que ele seja suspeito. Todo mundo sabe que ele foi um suspeito no começo. E eles investigaram isso? Qual é, cara? Ele é um policial. Ele é um policial. Então, sabe o quê? Ouça. É difícil para as pessoas entenderem. Mas ele é um policial. Eles não fazem coisas assim. Espera um pouco. Eles fazem sim. E muito. Sabe o que eu quero dizer? Então, mas todos eles estão ameaçando isso. Escuta, o pai do Léo Bett é policial tático de armas de fogo. Qualquer assalto à mão armada, que a polícia saiba que vai acontecer. Ele seria convocado como parte de uma equipe para prender essa pessoa. Se eles foram instruídos, vamos simplesmente atirar nele na calçada, o que já fizeram muitas vezes, mesmo sem a pessoa estar armada, eles simplesmente atiram em você. Porque é assim que funciona, é isso, é como se eles fossem uma empresa. Então por que não foi? Por que essas pessoas não foram? Então ainda é o Mickey, o Jack não vai me desculpar. E o Jasper? Ele é um cara violento, já tem antecedentes por tiroteios, já tem antecedentes por armas. Se ele se encaixa no perfil, então é isso, mas espera um minuto. Mas é uma terceira pessoa e uma investigação. É Léo Betts, o pai dele, que é amigo dos outros veteranos da polícia. Então por que eles não estão sentados lá falando sobre esse lado da história? Vamos só falar dos criminosos. Não vamos jogar isso para cima da polícia, como se a polícia não fizesse esse tipo de coisa também. Alguma coisa vem à tona para o público? Isso pode indicar que ele estava mais envolvido do que sabemos. Certo? Então escuta, são 3 pessoas, 3 cenários. Jack e Mickey, eu e o velho Bill, Mickey e Jack. Dizendo que não foram eles, eu não estava lá. Então pelo menos por que isso não está incluído? E eles pegam esses velhos policiais, eles dizem mas se a polícia ouvisse o que Jasper disse e percebesse que ele é isso e está fora, e que ele deveria ser esse fogo. Tudo isso. Por que eles estão dizendo tudo isso? Por que não estão dizendo o mesmo sobre o terceiro grupo? Sabe o que eu quero dizer? Então você sabe que a polícia, por anos depois, após os assassinatos... O que é, papai? Ele continuou sendo policial por anos depois dos assassinatos? Isso eu não saberia te dizer. Faz sentido, não faz? É por isso que ele nunca vai ouvir. Se alguém matasse sua filha, e você soubesse quem foi ou soubesse quem era o responsável, mas a polícia não pudesse fazer nada a respeito. O que você faria? Você respondeu a minha pergunta, A filha de qualquer um, seja a mãe, o pai, a tia, o tio,
Se alguém matasse seu filho ou fosse responsável por matar seu filho, você iria querer vingança. E ele tem mais motivo para fazer isso do que alguns milhares de libras por um negócio de drogas suspeito. Se fosse esse o caso, e os recursos, vamos lá, cara, pensa bem. Não estou aqui só dizendo que sou eu e não foi acidente. Eu estou dizendo por que eles não fizeram isso. Ou por que eles não estão agora ainda falando sobre a terceira pessoa, que é o pai da Leah Betts. Quem era um policial armado em serviço? Vamos lá, cara, isso está errado. Está errado. Eu esqueço a polícia, a gente só anda com os criminosos. Para começar, Sean Atwood era suspeito, assim como dizem que eu, Jack e Mick também éramos. Ele é só você, nenhum deles fala disso. O pai da Leah Beth poderia ter feito isso. Ele tem contatos com armas de fogo, é isso, é aquilo, tem o grupinho dele. Vamos analisar isso, não apenas repetir. Os criminosos, mas os velhos são piores que eles. Porque eles têm licença para fazer isso. E todos são amigos da Receita Federal ou da velha polícia. Então é tipo, estou investigando fulano aqui. Não, ele está tranquilo, é meu camarada. Vamos varrer isso para debaixo do tapete. Acontece. Não houve outros casos famosos em Essex em que acharam que os caras foram incriminados por assassinato? Qual era o do casarão? Bamba? Bamba. Você conhece esse caso? Sim, estive preso com ele. O que você acha dele? O jogo dele, eu já vi ele na dispersão. Ele não é idiota, ele se defende. Você acredita na inocência dele? Não sei, não quero dizer. Mas é possível, né, com toda essa corrupção que você mencionou. É como se eu pudesse adaptar a história para encaixar no cenário, mesmo sendo besteira. Entende? E quando todos terminaram na fazenda da Casa Branca e toda aquela história, e Jeremy foi o único sobrevivente. Ele tem que ser o cara. Não pode ser a irmã fazendo isso, depois problemas mentais e então se matando. Tem que ser ele. Mas aí eles não vão processar a irmã porque ela já está morta. Então vamos processar ele. Ele está vivo. Vamos varrer isso. Vamos nos livrar desse caso rápido. Ele está agindo estranho, está sorrindo no funeral e cumprimentando as pessoas com um sorriso no rosto. E ele está indo. Mais um dia, ele quer ir mais um dia. Isso te torna um assassino? Não, certo? Mas escuta, tem muita gente mesmo. Já vi pessoas presas por 17, 20 anos. E aí eles saem em apelação, porque o DNA não bate, é um DNA diferente. Eles dizem, ficamos mais de 20 anos com você preso, agora sabemos que é inocente. Desculpe, mas não haverá indenização. O teste nos Estados Unidos custa de 50 a 200 dólares e eles não pagam. Porque eles sabem que se a pessoa for considerada inocente, vão ter que pagar milhões, então preferem manter a pessoa presa do que pagar. Isso é assassinato. Tão corrupto. Eu vi um nos Estados Unidos em que um velhinho sofreu um acidente e está na ambulância nos Estados Unidos. E eles fizeram um santuário com equipamento médico. E foi isso. Ele seguiu seu caminho, mas então acontece um assassinato. Sim, alguém foi baleado e o pessoal da ambulância está tentando socorrê-lo. E a mesma coisa, o que eles colocaram no dedo dele, eles usaram no dedo da vítima. Então o DNA dele é transferido desse objeto para eles. E eles o prenderam por assassinato, porque o DNA dele veio da ambulância. Levou anos para tirar o cara de lá. Já desmascararam laboratórios de DNA nos Estados Unidos da América, questionando promotores sobre o resultado desejado ao contatar o processo. Vamos lá, cara. Olha, ele está de óculos, mano. Enquanto cumpria sua sentença, você recebeu todas aquelas negativas. Você chega a perder a esperança, ou todo ano tenta de novo pensando, vamos lá? Como posso dizer? É tipo... Vamos lá, cara. É tipo... Olha, ele está de óculos, mano. Enquanto cumpria sua sentença, você recebeu todas aquelas negativas. Você chega a perder a esperança, ou todo ano tenta de novo pensando, vamos lá? Como posso dizer? É tipo... Vamos lá, cara. É tipo...
Você sabe o que o sistema está fazendo com você? Você não pode vencer o sistema, então só tem que aceitar. Sabe como é? Quero dizer, aí chega um ponto em que você pensa, quer saber? Não tô nem aí mais, faz o que você tem que fazer. Não tem nada que o sistema possa fazer comigo que já não tenha sido feito. Você sabe do que eu tô falando? Tipo em Um Sonho de Liberdade com Denver? Nós vamos punir. Espera um minuto, como diabos? Você vai me punir? Eu já estou cumprindo prisão perpétua. Eu estou na cadeia. Bem, você não pode me colocar na cadeia, porque eu já estou na cadeia. Então, o que você pode fazer comigo que já não foi feito? Você sabe o que eu quero dizer? Então, é isso. Você tem que mostrar remorso. Você tem que fazer os cursos. Olha, esses cursos não valem nada. Não valem nada. Escuta, uma criança de 12 anos poderia fazer um desses cursos, falar o que eles querem ouvir e receber um bom relatório. Basicamente, eles perguntam: onde estava sua cabeça quando você entrou e onde está sua cabeça agora? O que mudou? Sabe o que eu quero dizer? Então você vira e fala: já fiz 23 anos. Então disse, olha, estou 15, 16 anos além do meu tempo de pena. Não acha que já está na hora de me soltar? Aí eles te dão um agente de condicional e leva 2 anos para o agente de condicional escrever um relatório. Então, você continua indo para a condicional e o juiz, porque tem que ter um juiz de verdade, e eles perguntam: cadê o relatório? Estão esperando há 2 anos. Cadê o relatório? Não tem relatório de novo. Então até logo. Aí esperamos mais. 4 meses voltamos. Cadê o relatório? Ainda não está lá. 3 meses depois, voltamos. Cadê o relatório? Ainda não está lá. Então já está chegando a mais 1 ano. 3 anos. E você só deveria esperar 2 para o retorno. E não tem papelada. Então, o juiz e meu advogado tiveram que convocar o diretor executivo do Serviço de Condicional em Londres para uma reunião no Ministério do Interior para perguntar: por que vocês estão fazendo isso? Tem mais coisa aí do que só esquecer de fazer 2 páginas de papel A4. Leva 12 meses para fazer 2 páginas? Eles me disseram que eu tenho agente de condicional quando eu for parar na condicional. Condicional. Então, eu liguei para ele e disse: escuta, cadê esse agente de condicional? Levei 3 meses para conseguir falar com esse agente de condicional. Disse, escuta, me disseram que você é meu agente de condicional. Ele disse: não, eu não sou seu agente de condicional. Trabalho só 2 dias por semana escrevendo relatórios. E nos últimos 6 meses disseram que ela é minha agente de condicional. Quando descobri que ela não era, precisei buscar outro agente de condicional. Adiado. Sem agente de condicional. É ridículo? Você sempre lidava com as mesmas pessoas ou isso mudou com o tempo? Tive 5 agentes de condicional em 7 meses. Indo para condicional, é assim que o sistema é corrupto, cara. Estavam te enterrando vivo, não estavam? É assim que o sistema é corrupto. Quando vou para condicional, falo educadamente. E ela diz: você me surpreende, não é nada do que dizem, nem do que está no sistema. Porque tudo tem 2 lados, não tem? Tem um lado bom e respeitoso e tem o outro lado. Só que eles só veem o outro lado, não veem o lado bom. Então, conforme você foi chegando mais perto da liberdade, como você estava psicologicamente nesse momento, depois de todos esses anos? Não ligava para nada. Escuta, eu poderia ter feito mais. 20 anos. Não faria diferença. Você tem que fazer. Você recebia visitas e tal? Sim. Claro, as pessoas... Sim, eles colocaram algumas pessoas boas ao meu redor, cara. Sim, meus pais viajavam 8.000 quilômetros para me visitar na cadeia do Arizona. Visitas e cartas são como ouro. Sim, eu agradecia por isso. Sim, é um trabalho difícil, não é mesmo? Sim, deixaram minha mãe do lado de fora no deserto, revistando com cães farejadores, horas antes de permitirem sua entrada, além das revistas íntimas. Sim. É loucura. Quando aconteceu, é assim no East End. Certas pessoas, é como quando eu era criança e via essa garota, certo?
E era tipo a moda antiga. Você levava ela para casa de ônibus e se certificava de que ela chegava em casa em segurança. E tudo isso, e os pais dela, e tipo, ela seguiu o caminho dela, eu segui o meu, e tudo isso, e tipo, 40 anos depois a gente se reencontra. Então. Mas eu conheço a mãe e o pai dela, Pam e Tony, sabe? E assim que Pam e Tony souberam onde eu estava ou o que aconteceu, eles me apoiaram na hora. Sabe o que quero dizer? Me mandaram um dinheiro, vieram me ver, qualquer coisa que eu precisasse e tudo mais. Essas são pessoas antigas, tipo assim, não velhos de idade, tipo nos seus 80 anos, mas ainda tem aquela moral, a moda antiga, sabe? Escuta, tem gente boa por aí, só queria deixar isso claro. Pan, Tony e Perninha. Tem gente boa, mas olha, também tem uns filhos da PETA por aí, mano. Então, nas visitas aí no Reino Unido, tem alguma comida decente nas máquinas de venda? Porque onde eu estava tinha tipo burrito e tal, bem melhor que a comida do refeitório. Agora em muitos lugares tem tipo uma cantina pequena, onde você pode pegar um chá, batata frita, chocolate e essas coisas. Tem gente boa, sabe o que quero dizer? Tem gente boa por aí. E você tinha alguma rotina de exercícios? Eu só ficava deitado na minha cama, fumava um pouco de dinheiro, era isso que eu fazia. Você quase não ia pra academia nem nada disso. Não, eu costumava ir à academia e fazia muito cardio quando estava afim. Mas você gosta? Quantos empregos você teve nesses anos? Acho que já fiz isso, já fiz de tudo. Qual foi o seu favorito? Tem algumas cozinhas. É um bom trabalho conseguir comida extra, mas acho que um dos melhores trabalhos que tive foi em Bristol. A ala em que eu estava era tipo uma ala de integração e tinha uma salinha de integração, essas coisas. Os guardas me deram o trabalho de limpar aquele lugar onde costumavam fazer isso. Sim, mas é onde eles costumavam distribuir o tabaco para os recém-chegados. Então, os recém-chegados. Eles chegam e perguntam se você quer um maço de tabaco, dizendo que sim. Isso é um porém. Seu Jorge dava a eles um maço de tabaco e eu limpava lá. Não tinha, então de qualquer forma, tinha um agente de Londres que se mudou para Bristol. Ele como é que é? Mas ele era importante. Estou te dando esse trabalho. Ele disse, escuta, você sabe onde eles estão? Não sabe? Eu disse que sim. Ele falou, escuta, não ligo. Ele disse, não exagera nisso. Então todo dia eu só precisava cortar os pacotes. Os agentes falam que é tranquilo. Você recebe pagamento pelo seu trabalho na prisão do Reino Unido? Acho que o salário mais alto que você pode receber é cerca de 15 libras. 15 libras por semana, é isso? Para trabalho na cozinha e tudo mais? Mas o resto é que as prisões privadas são melhores, pagam melhor. Mas nas do governo, se você não trabalha, recebe 2 libras e 50 E eles tiram 1 libra pela sua televisão, então você fica com 1 libra e 50. Mesmo se esse é o problema na prisão, eles não ajudam as pessoas. Se alguém não recebe visitas, não tem ninguém lá fora e tem que tentar sobreviver com 2 libras e 50 por semana e aí tiram 1 libra disso. Então você fica com 1 libra e 50. Então eles vão e pegam algo emprestado. Aí na semana seguinte, quando deveriam pagar de volta, você só tem 1 libra e 50 como vão pagar? Então dobra. Na semana seguinte eles têm 1 libra e 50. Mas espera aí, eles devem 12 libras, espera. Como vão pagar? Não conseguem pagar essa semana. Então dobra, agora são 24 libras. E o cara, coitado, só recebe 1 libra e 50 por semana. Mas, se você fuma ou qualquer coisa, vai falar e fazer qualquer coisa só para conseguir fumar. Dívida inovadora, pelo que vi, causava a maior parte da violência. Mas escuta, prisão agora é um negócio multimilionário. Você tem os agentes trazendo sacolas cheias de spice e eles entregam para alguém. Pegam suas 500 libras, então o traficante andava com vários pedaços de papel. Eles dizem, aqui estão meus dados bancários, aqui estão meus dados bancários, aqui estão meus dados bancários. Coloca o dinheiro e eu te dou a parada. Alguns desses traficantes, eles estão ganhando tipo 2, 3 mil. Sim, por dia. Sim, todo dia. Caramba, você já viu gente ficando louca com Spice? Sim, olha, eu já vi de tudo.
tipo se debatendo ou algo assim. Quebrando a cabeça, pulando pra cima e pra baixo, deitando no chão. Eles atacam as pessoas nisso, sabe o que tá acontecendo? Tipo zumbis. Sim, só zumbis. Qual prisão você considerou a mais violenta? Gatos, case. Gado. Isso é porque as pessoas lá dentro são sérias, Coisa séria é. porque nos níveis mais baixos, Você pode ir e conseguir alguma coisa. Você pode pegar 3 ou 4 pessoas para entrar na cela e esfaquear alguém. 20 vezes por sim. 10 conto. Sim. Por isso mesmo. 10 conto, sim. Nos Estados Unidos da América, tudo é dividido por brancos, negros, mexicanos, por raça. Não é assim aqui, certo? Não, eles tentam manter todas as gangues separadas. É, mas não funciona. Você já viu alguém ser esfaqueado? Eu vi. Eu vi pessoas verem, eu disse. Foi em quê? Foi em... A gente estava sentado em um lugar na cadeia e tinha esse cara. Um negão grandão. Bem grande. Digo, ele era enorme. Estava sentado assistindo televisão no corredor, assim, fazendo o próprio programa dele. Enorme. Ele arrancaria sua cabeça. Então Diz subiu para a cozinha porque a gente tinha cozinhas nos corredores onde costumávamos cozinhar e tudo mais. Uma panela grande, cheia de óleo fervendo entrou. Bol veio por trás e derramou gordura fervendo sobre sua cabeça. E a pele dele estava ficando... bolhas enormes saindo Meu Deus, eles não deveriam colocar essas pessoas nas próprias prisões delas? As pessoas que fazem isso. Mas olha, agora tem tantos deles. Eles têm suas próprias cadeias, cara. Eles têm suas próprias prisões agora, Tipo, antigamente você via 3 ou 4 aparecendo no jornal. Eu disse, agora eles têm prisões que comportam milhares de pessoas. Só para tarados. É mesmo? Vamos lá, eles só levam uns tapinhas no pulso. Eles nem cumprem pena pesada. Não, porque olha, os juízes, eles estão mais envolvidos em casos de sexo do que os próprios casos de sexo. Imagina. É isso que eu quero dizer. 3 anos, 28 meses e tudo isso, mas os juízes lá fora sentados de suspensório e meia calça. O velhote, você sabe. Olha o Saville, ele se safou, até morrer. Corrupto! Parece que o sistema o protegeu. Vamos lá, me diga. A polícia não sabia sobre ele. Sabiam totalmente sobre ele? Sabiam totalmente sobre mim. Ele estava organizando um clube de almoço semanal para ele. Eles tinham as chaves de Broadmoor. Ele apalpava todos os pacientes lá em cima. E ele não era maçom? Porque se você olhar o funeral dele, os maçons estavam lá e colocaram o caixão em um ângulo e tudo mais. Você acha que os maçons estavam envolvidos no caso dos garotos de Essex? Sabe de uma coisa? Eu não sei, cara. Eu não sei, tem muita trapaça rolando ali. Com os... Mas tem muitos criminosos. Muitos criminosos que fazem parte de uma loja, a loja dos maçons, onde policiais são membros da loja em Essex, em Londres, tanto faz. E esses policiais de alto escalão mandam mensagens pelo mundo do crime, tipo, olha isso, eles têm uma equipe te procurando, temos isso, temos aquilo, então eles te avisam do que está vindo. Sabe o que quero dizer? Olha, tem tanto policial corrupto por aí que é inacreditável. E sabe o que é? Eles tentam puxar o saco dos bandidos, não é? Dos bandidos pesados. Eles vão se aproximando, fazem um favorzinho aqui, outro ali, e aí começam a ser protegidos. E se tiver uma investigação rolando sobre algum bandido? Certo, bandido? Aparecem uns caras antigos e avisam, estão te investigando, fecha tudo, blá, blá, blá. Isso acontece o tempo todo. Você acha que alguns policiais pegam gangsterite? Andam com gangsters e caras durões, né? Com certeza. Com certeza, porque para pegar um vilão, você tem que se tornar um vilão. Você tem que conhecer todos os jeitos de um vilão. Sabe como é?
E aí eles meio que viram vilões com distintivo. É assim que funciona. Eles têm licença para fazer o que quiserem e ninguém pode falar porra nenhuma sobre isso. E isso está errado. Está errado. Você pode nos contar como foi o dia da sua libertação? Sim, eu saí. Fui buscado do lado de fora da prisão, lá no norte. Bem, perto de Blackpool, saí. Acabei de entrar no carro, paramos em um posto de estrada, tomei café, um pouco de frango e voltamos para Londres. Eu tinha que estar em um albergue de condicional por volta das 2 horas, assinar e tudo mais, assinar na câmera e tudo. O mundo parecia diferente. O mundo parecia diferente para você, com sistema de posicionamento global no tornozelo e tudo mais. O mundo. Caro, é caro, cara. Fiquei chocado porque quando você está acostumado a viver com uns trocados a semana toda, de repente, você sai com 400 ou 500 libras no bolso e pensa, caramba! É tipo, por quê? 1 milhão de libras? Porque você não tem como é a palavra. Você não tem noção de dinheiro, porque você não teve dinheiro por mais de 20 anos, você não gastou dinheiro, você não sabe os preços. Agora, de repente, você está no mundão e não tem respeito pelo dinheiro. Você tentou comprar uma xícara de café? Sim, fui numa cafeteria, né? E falei para a moça no balcão, posso tomar um café? Ela disse, sim, o que você gostaria? Eu disse, café, querida. Ela, não, o que você gostaria? Eu, como assim? O que eu disse? Eu quero um café. Ela, não, você quer um flat white, quer um latte, quer com granulados? Eu falei, escuta, não complica, só me dá um café. E ela, são 3 libras e 90 ou algo assim. Eu, o quê? Ela, 3 libras e 90. Eu, o que por uma xícara de café? Dá para comprar um pote por esse preço, um pote? É, cara, isso te choca o preço das coisas. E é isso. E a tecnologia, como foi? Porque eu lembro quando voltei, Ah, olha, eu não faço a menor ideia. via todo mundo com celulares nas ruas. Não sei, meu amigo me mandou mensagem no WhatsApp outro dia. Sabe quando eles apertam o microfone e falam, aí você aperta o botão e ouve o que eles disseram. Então a mensagem. Eu comecei a mandar mensagem. Eu comecei a falar com uma mensagem. Eu não entendo nada de tecnologia, de verdade. Isso realmente leva muito tempo. Não preciso disso. Tudo bem, não tanto assim. Não vai adiantar. Quem vai me empregar? Vamos lá. Billy, os telespectadores estão te assistindo e ouvindo sua história há 2 horas. E você sente que esclareceu tudo? Você está satisfeito? Tem mais alguma coisa que gostaria de dizer para quem está assistindo isso? Só não acredite em besteira. Você entende o que quero dizer. É por isso que a verdade sempre aparece no final. Sabe de uma coisa? Escute, quero dizer. Escute. E esses aqui, por favor, bajulem esses policiais. Eles. Eles passaram anos prendendo pessoas, destruindo a vida das pessoas. Eles agem e pensam como criminosos, destruindo pessoas. Eles destroem a vida dos criminosos e suas famílias, pois são mundos diferentes. Mas agora, quando se aposentam, ainda querem ganhar dinheiro em cima dos criminosos. E eles estão falando merda e tentando inventar essas... aperta o play e ouve a declaração do Jasper, falando, peraí, deixa se eu apertar o play. E eu tô rindo porque eu sei, com toda certeza, que não sou eu. Então esses velhos, nem vou falar o nome, eles estão ferrando tudo porque algumas pessoas podem acreditar e pensar que precisam se livrar de mim. Essa é a vida que eu vivi, tá ligado? Então eu tenho que pensar assim também, né? Então, o que eles estão fazendo não só me incomoda, mas também me coloca em perigo, porque é uma mentira completa. Sabe como é? Escuta, deixa alguma coisa... Deixa eu te falar uma coisa. Se eu tivesse feito, uma declaração. Eu fiz uma declaração. E aí o que você vai fazer a respeito? Mas não é o caso. Não é o caso. Fez uma declaração só para conseguir o que queria, e agora?
Com o tempo, eles adicionaram detalhes para tentar fazer nosso criminoso parecer com a imagem. A polícia está fazendo o mesmo para deixar a imagem bonita, mas, enquanto isso, eles deveriam se preocupar com as pessoas e não colocá-las em perigo. Eles se importam comigo? O que eles estão dizendo é: ei, olha isso! Você acha que eles ligam quando eu levei um tiro na cabeça? Eles não vão ligar. Mas eles são mentirosos. Eles estão inventando isso nesses vídeos. Eles disseram que acabou, no limite, dinheiro fácil, espera um minuto. Essas histórias, algumas delas estão surgindo com esses vilões e criminosos, sabendo de fato que eu não faço ideia dos negócios deles, desse negócio criminoso. Então, como eu posso dizer para o velho Bill? Ele fez isso porque devia milhares para ele. As pessoas que realmente importam para mim sabem de fato que eu nunca soube. Então, eu não poderia falar sobre os negócios dos outros. Você entende o que eu estou tentando dizer? Esses velhos Bill só ficam acrescentando suas coisas. Não faça isso porque eles não escutam. Eu já lidei com eles e já deixei eles realmente irritados. Eles gastaram milhões em processos e eu simplesmente entrei e derrubei o caso. Disse: não, não é ele, não sou eu, não, blá. Então você não acha que eles ficam irritados? Agora é a vingança. Então tem sido eu contra eles ao longo dos anos. Ver até onde eu posso ir. Ver até onde eu posso ir. Agora é a vez deles. Então agora eles estão inventando suas mentirinhas para se encaixar no cenário deles, mas não é o caso. Não é o caso. Então, basicamente, vamos chamar um perito em escrita. Digamos assim, vamos chamar um perito em escrita e você produz essa chamada declaração que o Will escreveu. Eu aposto aquele 1.000.000 de libras que não é a minha caligrafia e não tem nada a ver comigo. Sobre ele sentado e o estado na cela de rota. Pura besteira. Cara, aí você vê as entrevistas. Esse é o Jasper dando entrevista. Vamos lá. Vejo pessoas tratando boletins de ocorrência como verdades absolutas, ignorando que a polícia pode escrever o que quiser nos relatórios. É loucura. Cara, é loucura. Como eles conseguem sair impunes disso e conseguem porque não há consequências. Sim, mas escuta, deixa eu te falar uma coisa. Eles não são mais policiais. Então, basicamente, eu posso tratá-los como cidadãos comuns. Se eles me irritarem, eu vou atrás do cidadão comum, não de um policial. Agora eu posso confrontá-lo como senhor cidadão comum, mas o problema são os amigos deles, é com isso que você tem que se preocupar. Porque se você pensar bem, certo. Vou irritá-los, estou andando na rua e eles me veem, eles me param. Sim, aí dizem que ele está com uma arma ou uma faca. Revogação mínima de 5 anos. Você entende o que eu digo? Então é tipo assim. Isso acontece! Eu já vi isso acontecer. Eu já soube disso acontecer. Eles armam para as pessoas. Escuta, eles são os babacas, cara. Mas está chegando ao ponto em que eu estou ficando tão irritado com isso. Eu vou esclarecer as coisas. Se você quiser ouvir, ouça. Se não quiser, não ouça. Se você tem algo a dizer, venha e diga. A gente resolve. Se você não tem coragem, cale a boca. Pare de falar besteira e pare de tentar ganhar dinheiro às minhas custas. Sabe o que quero dizer? E pare de falar de mim no seu podcast idiota, dizendo que eu morri enquanto minha filhinha está ouvindo isso. E aí ele volta e diz: não, foi mal, o que é isso? Tipo, foi mal, ele não morreu, ele está... Quem diabos é você para dizer isso? Você teria coragem de dizer isso na minha cara? 1.000.000%. Não, 1.000.000%. Não fazem isso porque conhecem as consequências. Sean Atwood,
Você sabe o que quero dizer. Eles sabem das consequências. E porque eu fico quieto e não reagi contra eles, acho que alguns deles acham que eu sou um idiota. Tão longe de ser um idiota. Tão longe de ser um idiota. Bem dito, Billy, e obrigado por assistir. Deixe nos comentários o que você acha e fique de olho no nosso podcast com Sasha, que era a garçonete no bar da Raquel, na noite em que Liabete infelizmente faleceu. Muito bom, pessoal. Obrigado, Milly e senhora. Valeu, irmão. Espero que tenham gostado do podcast. Tem vídeo da fábrica Atwood, link na descrição do YouTube. Tchau, papai. Tchau. Até mais. Tchau.